Bom dia, coisa nenhuma, boa tarde, né? Todo dia dou bom dia, não, boa tarde. Boa tarde para todos, né? Estou aqui. É porque, irmão, aqui vai ventar muito, né? Que é o lado do vento, onde ele sopra mas quem está fazendo somente aqui só um teste, né? Eu quero deixar aqui uma boa tarde para todos, né? Para todos que estão assistindo, aqui, irmãozinho Barbeiro, Padre Senhor Jesus, né? Irmãozinho, eu esteve aqui ontem, né? Ontem foi uma benção, né? E no caso que a gente não gravou mais, porque o celular dele estava cheio. Por isso que a gente não gravou mais, porque se tivesse cheio, vazio, na verdade a gente tinha gravado mais de uma hora e meia, 1h40, por aí, enfim. Então, é que foi muito bom, não é? Muito bom. Ele veio por ciclo de oração, mas só que realmente não houve ciclo de oração, porque o ciclo de oração aqui da Assembleia de Deus é na terça, na quarta, né? E só sei que é na terça, a oração mesmo principal é na terça-feira, ou é na quarta, né? É na quarta, na terça-feira lá em cima. Então, neste momento eu fui por ciclo de oração e não tinha hoje oração. Aí resolvi deixar lá na casa do irmão meu. Então ele aproveitou e na verdade nós fizemos aí uma live, não é? Mas só que não deu para fazer uma live completa porque há motivo que o celular dele estava cheio, a memória estava muito cheia e não tinha mais espaço para a gente fazer uma live completamente, né? Mas na próxima oportunidade, irmãozinho, ele está para vir novamente. Glória a Deus. Que Deus abençoe aí os irmãos de Caraúba, irmão Luísa, né? A paz do Senhor. Irmãozinho, a paz do Senhor também, que mora lá no Sério, no município de Limoeiro. O pastor Manuel Guerra, né? Samuel Guerra, né? O pastor Samuel Guerra. A paz do Senhor para tudo aí nessa região, né? Os irmãos de Caraúba. Boa tarde também para participar de Ademir, né? Que Deus abençoe tudo, né? Os irmãos aí da igreja Casa da Bênção da Assembleia de Deus, a paz do seu irmão Maria, né? Da igreja Casa de Oração. Amém, irmão? Então, a gente vamos meditar na palavra, porque a palavra de Deus, ela é a palavra que traz conforto para nós. Às vezes a alma está fomenta, né? Precisa de um alimento, glória a Deus, mas ela se alimenta com a palavra de Deus. E o corpo físico se alimenta com a comida, né? Então, eu quero deixar aqui na palavra do Senhor, Jesus, deixa eu ver aqui, meu querido. Deixa eu ver aqui. Bom, no livro de Isaías, sempre eu sou muito chegado na palavra do profeta Isaías, que ele vinha profetizando, né? Isaías, ele é profeta, ele sempre profetizava a vinda, a volta de Jesus quando vinha nascer. Antes de Jesus nasceu, o profeta Isaías, ele já vinha profetizando, não é? Então é isso que eu quero falar para você nessa tarde, né? Bom, Isaías, num título que diz salvação, é a salvação. Então no livro de Isaías 45, versículo 22, é que diz assim:
Olhai para mim, sereis salvos, salvos vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus, não é? E não há outro. Então, o que você achou nessa palavra? É uma palavra que ela uma lição para nós. Essa palavra serve uma lição, um conselho para nós, porque realmente talvez que seja pessoa que está fracassado na caminhada, porque sempre acontece pessoa que está desanimado, querendo parar da sua jornada, querendo parar do caminho do Senhor. E então é que o profeta Isaías ele vinha profetizando para as pessoas que estão tristes, né, para os animados que dos caminhos do Senhor. Então, a gente vê aí o acontecimento, glória a Deus, que vem acontecendo, né? É desastre mais desastre, terremoto. E então, não é nós para entristecer com isso, porque é Bíblia. A palavra de Deus que diz assim, nós devemos para olhar para o Senhor e não olhar para a dificuldade. Porque se nós olhamos para a dificuldade, então chega uma ocasião de você entristecer e de você parar do caminho do Senhor. Então, acontece, não é? Acontece muitas pessoas por aí que está fracassado na caminhada, não é? Está distanciado do caminho do Senhor. Porque, irmão, quando a pessoa está distanciada, ele está paralisado. É uma paralisação não material, claro, ele está andando, anda, mas está paralisado espiritual. Mas Deus ele pode curar, pode levantar, como ele curou o filho, o criado do centurião. Não é? Eu estava estudando essa palavra ontem à tarde, de manhã, que o filho, o criado do centurião, ele está paralítico, veja bem, ele está paralítico, atormentado e violento e bravo, violento, atormentado e violento. E a mais dessa ainda é paralítico. Então, é que nós devemos cada vez mais, é para que nós cremos na palavra. Não é? Você vê que o centurião, ele olhou para Jesus. Aquela mulher que está com fluxo de sangue, ela olhou para Jesus. Ela não olhou para a dificuldade. Aquele cego de Jericó, ele escutava, não é? Deixava de escutar a murmuração e a crítica para ouvir, escutar a voz do Senhor Jesus. Ele não via, ele não enxergava, ele era um cego, né? Não enxergava, mas sempre ele escutava ali uma murmuração, uma crítica, dizia que não ia receber, dizia que não ia ser resolvido nada. Então ele não deu ouvido, não escutou. Por quê? Porque deixar de escutar os outros para escutar Jesus é melhor dar ouvido a Jesus do que escutar a murmuração. Porque se a pessoa der ouvido, a gente perde. Não é? A gente perde, porque é o profeta Isaías, sempre ele diz, olhai para mim, sereis salvos, vós todo temor da terra, porque sou Deus, e fora de mim não. Esse é um conselho, não é? É um ensino para nós aprendermos a palavra. Deus se agrada a tudo, irmão, disso aí. Então, quando o profeta, ele percebeu que aquele povo de Israel, que está com a cabeça baixa, queria desistir, queria voltar para o Egito, mas sempre Deus
usou o seu profeta, usou Isaías para dar a palavra. Então, Isaías obedeceu a voz de Deus, não é? E foi diretamente para profetizar a palavra para o povo de Israel. Então, é que fala aqui, não é? Você vê, é uma mensagem muito interessante, é que a palavra fala o título, salvação, né? Coisa boa, né? Salvação. O que é uma salvação, meu irmão? Salvação, ela tem um significado livramento. Então, esse livramento, ela inclui os dois, não é? Ela inclui os dois. É livramento material e um livramento espiritual, não é, não é? Às vezes o inimigo se levanta contra você, mas Deus, ele sempre dá o livramento para livrar você, para não ver você, não é? No mau caminho, não é? Livramento de Deus. Então, a palavra que ela fica memorizada no nosso coração, de cada um de nós. Talvez através dessa palavra que você pode até mesmo se alegrar na presença de Deus nessa tarde. Amém, irmão Luiz? Amém? E então é isso que eu quero falar para você, né? A salvação. Essa palavra pode confortar você nessa tarde. Talvez que você estava triste, desanimado, querendo desistir, não é? Mas quando você vê uma palavra dessa para você, olhai para mim, né? E sereis salvos, vós todo temor da terra, porque eu sou Deus e fora de mim não há outro. Quer dizer, Deus não é o profeta. Deus é aquele que usa o profeta. O profeta não é Deus. Deus é o dono do profeta. Deus já manda a palavra para o profeta. O profeta recebe a palavra para profetizar para as pessoas que não sabem. Não é? Então, é que a palavra de Deus, ela é muito forte. É a palavra de bom ânimo. Palavra que você medita, guarda no seu coração. Então, vamos lá. Vamos entrar aqui em Mateus, no capítulo 3, versículo 1 e o 2. O 2 diz assim: E naquele dia apareceu João Batista pregando num deserto. Veja só, na Judéia. Irmão, deserto. Deserto é bocado, viu? João Batista pregava num deserto. Não pregava na boemia, não. Pregava num deserto. Então, ele diz aqui, olha. E naquele dia apareceu João Batista pregando num deserto da Judéia. Não é? Da Judéia. Da Judéia. E então, que ele diz assim, dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Só isso. Então, João Batista, ele pregava no deserto, porque talvez que tinha pessoas que gostavam de ouvir a palavra, e na verdade seria ali um deserto. Deserto não é coisa boa, deserto ela não tem água, num deserto não tem pão, no deserto não tem padaria, não tem médico, é deserto. Sendo deserto, já disse tudo. É o sol quente, areia, não tinha sombra, não tinha pé de árvore para ficar debaixo, só quente. E João Batista, ele pregava a palavra de Deus
falar para você neste momento, quando João começou a pregar a palavra, não é? Eu tenho certeza que aquele povo começaram a pedrejar, porque naquele tempo era bocado, naquele tempo o caso é sério, não é? Se alguém para evangelizar, ele seria pedrejado, maltratado, porque estava pregando, estava anunciando a salvação, anunciando a palavra de Deus, porque ali havia pessoas que não gostavam de ouvir. Mas é claro, mas tem pessoas que gostavam, outro gostava e outro não gostava. Aquele que gostava recebia muito bem, e aquele que não gostava pedrejava, não gostava de ouvir a palavra. E João Batista ele começou a pregar num deserto. Deserto não é coisa boa. Deserto não tem água, não tem pão, não tem alimento, não tem nada, é deserto. Então, é que João Batista ele estava pregando a palavra de Deus. Não é isso? Então, quer dizer assim, naqueles dias, apareceu João Batista pregando num deserto da Judéia e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Não é? Irmão, é que a palavra é esteja, não é fácil não. Né? Às vezes você está pregando a palavra, muito murmura, muito zomba, muita crítica. Porque é a verdade dói. Quando o cara está no pecado, não é? Num erro, então quando você vai pregar a palavra, ele não vai gostar, vai pegar ar. Incha quem não sabe, quem não cururu, incha, porque não quer ouvir a palavra. Nem deixa o cara pregar e fica criticando. Entendeu? Como é que Deus se agrada disso? Como é a fé desse povo? Como é que esse povo tem fé desse jeito? Como é que Deus vai operar dessa forma? Não é, não é? Então foi por isso que João Batista estava pregando no deserto. Ele pregava no deserto e o povo não estava gostando. Era pregando e o povo murmurando, criticando, entendeu? Porque não gostava de ouvir a palavra. E o cara disse, eu tenho um Deus, eu tenho fé. Aí como você vai chegar a pregar a palavra de Deus para uma pessoa, bate a porta na cara, ó, desaparece, não quer tudo. E aí? Que qualidade de fé é essa? Então, quem é de Deus, a pessoa não deve murmurar. Então, quem é de Deus, a pessoa não deve criticar. Deve ajudar, não para criticar. Você não tem fé, cara? Tem que ter, tem. Então, para de criticar com espírito de murmuração, com espírito de crítica. Deus não se agrada disso. Então, é por isso que o acontecimento acontece isso, irmão. O cara vai pregar, o cara fica murmurando, criticando, zambando, querendo ser melhor do que o outro. A gente prega aqui não é querer ser melhor do que o outro. Não. A gente tem que pregar a verdade, porque tem pessoas que não querem ouvir a palavra. Nem ouve e fica criticando. Não é, não é? Você acha que Deus se agrada disso? Me diga aí. Não é, não é? Então foi por isso que quando João Batista estava pregando ali no deserto, porque havia pessoas que não gostavam. A maioria gostava e outros não gostavam. A gente lê a Bíblia é bom, não é? Então o Salmo diz assim, ó, o Senhor meu pastor, nada me faltará. Tudo bem. Mas quando você vai, ninguém não diz nada. O problema é quando você explicar dentro do assunto, aí o nego incha, que nem um curu, fica todo inchado, que nem um sapo, murmurando, criticando, o espírito de zombaria, espírito de crítica, porque Deus não se agrada disso. E a gente tem que orar por isso, para essas pessoas. Não é, não é? Então João Batista estava pregando no deserto. Pregando no deserto. Não é, não é? Então, se você tem um negócio com Deus, você tem que gostar, cara. Então, e diz assim, ó, naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto. Veja só. Então, quando a pessoa vai pregar uma pessoa, que a pessoa quer jogar pedra, aí se forma um deserto. É isso que eu quero falar para você nesta tarde. Amém? Então é isso, irmão. Deus que te abençoe cada dia mais. João Batista ele começou a pregar.
E quando começou a pregar a verdade, a maioria não gostou, começou a zombar, começou a criticar, porque nem todo tem espírito de zombaria. Aquela mulher que estava com fluxo de sangue, ela começou até Jesus para receber o milagre. Sabe o que fizeram? Mandaram votar. Vota. Veja só. Aquele povo que seguia a Deus, viu? Aquele povo que seguia a Jesus, andava com Jesus, era muita gente. E aquela mulher não andava com Jesus, ela foi andar depois. Quando ela está com 12 anos enferma, 12 anos, com fluxo de sangue. E a Bíblia diz que ele ia gastando tudo quanto tinha, não é verdade? Cada vez mais indo a pior. E então ela resolveu para encontrar com Jesus. Ela falou, somente se eu tocar nas vestes do Senhor, eu vou ficar curada. E ali havia muita zombaria, muita crítica. É por isso que Deus não opera, irmão. A pessoa criticar e zombar, Deus não opera. Quem gosta disso é o diabo. O diabo já envia um espírito de murmuração na pessoa para criticar e zombar. E para Deus não operar. Isso eu quero falar para você. A verdade dói. Não é, né? Se eu tenho uma pereba aqui, um corte, então se eu magar ela, eu vou sentir a dor. É a mesma coisa da pessoa quando está num erro. Eu sei que todo mundo tem erro. A gente é um pecador, mas nós pedimos perdão sempre. É isso que eu quero falar. A pessoa precisa se arrepender dos seus pecados. Não murmure, não critique. Se arrepende do teu pecado, que Deus quer te perdoar, quer te salvar a tua alma da escravidão. Para de criticar, para de murmurar. Deus não se agrada disso. Não é? O diabo ele envia o espírito de murmuração, de crítica, para zombar de você, para criticar contra você, para querer parar a obra de Deus. É estreito na terra, irmão. Você vê no livro de São Mateus, capítulo 7, versículo 13, ele diz assim, entrai pela porta estreita, porque a porta larga, o caminho espacioso, é o caminho que conduz à perdição, e muitos que entram por ela. É estreito na terra. É estreito. Não é fácil seguir o evangelho, não. É muita pedrada, é muito olhado, é muita pontaria, entendeu? Então, é por isso que João Batista ele foi pregar num deserto, não é? João Batista foi morto, até morreu por causa disso, da verdade, pregou a palavra para o rei Herodes, e eles recusaram, se achavam que estava certo, mas estava errado. Então, que fala aqui sobre Mateus. E naquele dia apareceu João Batista pregando num deserto da Judéia. A Judéia era um lugar que uma parte era deserto. João Batista olhou para um lado para outro e disse assim, eu vou lá para aquele lugar pregar a palavra de Deus. Eu vou anunciar a palavra. Eu vou pregar a palavra porque aquele povo ali precisa de ouvir a palavra. É por isso que ele foi evangelizar, pregar a palavra num deserto, não é? Anunciar a salvação, anunciar o evangelho. E é estreito na terra. Então, tem pessoa que não se preocupa, mas a gente tem que se preocupar com Deus, com a palavra. Não é? Eu sei que nós somos falhos, cheios de problemas, mas Deus resolve o problema de cada um, irmão. Santo só é Deus. Não é? Santo só Deus. Então, a santidade que Deus fala é uma maneira da pessoa viver. Não uma maneira de viver de todo jeito. Né? E então, João Batista ele começou a pregar ali no deserto. E na verdade, as pessoas começaram a gostar e outro não gostou. E então ele pregou, mandando aquele povo se arrepender, porque o reino dos céus está perto. Não é?
verdade dói, meu filho, não tem boquinha não. Você pregar a Bíblia assim para falar, dói, tem que dar carga mesmo, o cabo aguenta ou não aguenta. Então, meu irmão, é o seguinte, Isaías, ele falou, né? Olhai para mim, sereis salvos todos, todo tempo da terra, porque eu sou Deus e para de mim não há outro. E é tempo a gente olhar para Deus, não é? Porque ele percebeu que o povo ali queria desistir, ele queria parar da sua jornada, ele queria, né? Mas ele deu um conselho, deu uma palavra de bom ânimo, palavra de conforto para a pessoa, né? Um conselho. Então, é isso que eu quero falar para você, irmão. Deus, ele conhece os corações, Deus conhece os pensamentos de cada um de nós, Deus conhece a necessidade. Um certo dia, uma pessoa falou para mim, disse, irmão, a gente aqui não tem amigo, o nosso amigo é Jesus. Não chega ninguém para ajudar, mas para querer criticar e zombar tem muito. Então, a gente tem que olhar para Deus, não é? Você vê que o centurião, você vai encontrar Mateus capítulo 8, está aqui, ó. Mateus capítulo 8, versículo 5. E o centurião, ele tinha um criado, um servo, né? Ele estava doente. Ele viu quando Jesus entrou lá na cidade de Cafarnaum. E a Bíblia diz que ele se ajoelhou. Quando a pessoa entra se rogando, já estava se humilhando na presença de Deus. Ele disse, Senhor, eu estou meu criado já paralítico, doente, atormentado e mais violento. Então, Jesus disse, eu irei, lhe darei saúde. Então, Jesus curou, não é? Jesus curou, porque você vê aquele centurião, ele era um cargo mais importante, não é? Um cargo de capitão, um cargo de, seja comandante, né? Mas era uma pessoa humilde, uma pessoa que sempre, não é? E ele pensou para encontrar com Jesus e na verdade ele foi. E quando chegou lá, viu Jesus, ele se ajoelhou, ele rogou, Senhor, eu tenho um criado paralítico, deitado, atormentado e mais violento. A Jesus disse assim, eu irei e lhe darei saúde. É isso que eu quero falar para você. Então, irmão, tudo isso é estreito. Todo aquele que segue o Evangelho é estreito aqui na terra. Não é, não é? Então, João Batista, ele começou a pregar num deserto. Vê só, deserto, mandando um povo se arrepender dos seus pecados. Então, quando ele disse se arrependei, né, que o reino do céu está perto. É um convite que ele está convidando para aquele povo que estava lá no deserto. Veja, o povo que estava lá no deserto, e João Batista foi lá pregar a palavra, né? E naquele dia apareceu João Batista, né? No deserto da Judéia e dizendo, arrependei-vos para que é chegado o reino dos céus. E Deus se agrada quando você se arrepende dos seus pecados. Você reconhece e diz assim, Senhor, eu sou um pecador, eu sou falho, cheio de problema, mas eu creio que existe um Deus poderoso que perdoa meu pecado
pecado, perdoa minha falha, não é? Você está chorando, não nos pés de homem, mas está chorando nos pés de Jesus. É isso que ele opera, é isso que ele faz milagre na vida de uma pessoa, porque você realmente reconheceu o seu erro, reconheceu que você era um pecador, não é, não é? Reconhecer que você era um pecador. Então, na verdade, Deus, ele reconheceu e perdoou o pecado daquele homem. Então, que João Batista, o prazer de João Batista é ver aquele povo que se arrependesse dos seus pecados. O prazer de João Batista que estava pregando é para aquele povo que se convertesse e se arrependesse dos seus pecados. O homem tem que se confessar, se humilhar, dobrar seu joelho, clamar a Deus, pedindo misericórdia, pedindo força, mas na verdade Jesus está presente para te perdoar, para te ajudar, não é? É como João Batista, que ele estava pregando no deserto. Aquele povo que estava no deserto, ele não tinha conhecimento. Ele não tinha conhecimento da palavra de Deus. Porque se ele tivesse conhecimento da palavra de Deus, então Deus não tinha enviado João Batista para pregar a palavra de arrependimento. Então, vinha ele. Então, ao longe, ele viu ali, na Judéia, um deserto. Então, ele disse, eu vou lá naquela Judéia, eu vou pregar a palavra, eu vou anunciar o evangelho, porque aquele lugar é um deserto, aquele povo precisa de ouvir a palavra de Deus. Então, João Batista, ele se interessou, não é? Enviado por Deus, e na verdade, ele foi, obedeceu a Deus, pregou ali num deserto. Aí você diz assim, irmão, será que ele se converteu? Claro, pode acontecer. Então, João Batista, ele não marcava distância para evangelizar, para pregar, para levar a palavra, não é? Porque ali havia pessoas que não tinham conhecimento da palavra. Então, Deus falou com ele, Deus tocou no coração de João Batista para pregar a palavra de Deus. Levar a palavra num deserto. Hein? Aquele povo que estava no deserto, ele precisava de ouvir a palavra de Deus. Então, na verdade, João começou a pregar a palavra. Então, palavra de salvação, palavras de arrependimento, não é verdade? Então, é isso que eu quero falar para você, minha amiga, minha amiga. Então, nesse exato momento, eu quero deixar aqui um boa tarde para Inei, né? Inei, como o Val falou, lá de Nazaré da Mata. Boa tarde para você, meu amigo, e para todos aí de Nazaré da Mata. Então, é isso. João Batista, ele obedeceu à voz de Deus para pregar, para evangelizar ali na Judéia. Então, na Judéia ali havia um deserto. Por quê, irmão? Porque pessoa ali não tinha conhecimento da palavra. Aquele povo que morava na Judéia, ele não tinha conhecimento. Então, quando Deus tocou no coração de João Batista para levar a palavra, então ele obedeceu. Então, quando ele chegou lá na Judéia, que era um deserto, não é? Ele pregou a palavra de quê? Palavra de arrependimento, palavra de salvação, de assim, Jesus te ama, Jesus tem um plano na tua vida, né? Jesus quer te salvar, quer te libertar, tudo isso. Então, ele mandou assim, e arrependei, né? Porque é chegado o reino dos céus. Então,
é chegada a volta de Cristo. Não é, não é? Então, no deserto ali na Judéia, então pessoas que não tinham conhecimento da palavra de Deus. Então, foi por isso que João Batista ele foi. Então, se aquele povo da Judéia tivesse conhecimento da palavra, então João Batista ele não ia para lá pregar a palavra, não é, não é? Então ele foi, decidiu e foi pregar a palavra. Então ele foi levar a palavra, anunciar a palavra. Que palavra é essa? Palavra de salvação. Palavra é essa? Palavra de libertação. Porque João Batista não queria ver a derrota daquele povo, não é, não é? Então, quando ele falou que Mateus capítulo 3, 3, 1 e 2, e diz assim, naquele dia apareceu João Batista. Ele apareceu onde? Ele apareceu na Judéia, apareceu no deserto para pregar a palavra. Então, Deus mandou, né? Tocou no coração dele para levar a palavra para aquele povo que estava ali na Judéia. A Judéia era um deserto, meu irmão. Deserto. Então, João Batista foi corajoso pregar ali. Foi muito corajoso para pregar a palavra. Para pregar a palavra. Então, ele obedeceu. Então, quando ele pregou a palavra, então nós certeza que aquele povo deu ouvido, né? Muito gostava, outro não gostava e assim vai. Então, ele diz assim, naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É isso. Então, nós devemos evangelizar, pregar a palavra, né? João Batista, ele foi lá, pregou a palavra, dizendo, vocês têm que se arrepender dos seus pecados, porque a volta de Jesus está se aproximando, né? Jesus está para voltar. E então é isso, irmão. Então é tempo, porque hoje em dia, irmão, existe um desastre em outros lugares, não é? Porque muito crítica e muito recebe a palavra. Então, é isso. Deserto não é coisa boa, porque o deserto não tem pão, não é? Deserto não tem água, não tem médico, não tem nada. Então, lá na Judéia, ele foi lá pregar a palavra, anunciar a palavra, obedeceu a voz de Deus. Deus se agrada daqueles que obedecem, mas daqueles que não murmuram, Deus não se agrada. Então, Deus abençoe. Não é verdade? É bom. E toda a vida o Evangelho foi espinhoso. Até hoje que o Evangelho continua sendo espinhoso. É estreito para pregar. Então é isso que eu quero falar para você nessa tarde, meu amigo. Você está lá no outro lado, me ouvindo, me escutando. Então você tem que aprender. Então você tem que ler a Bíblia. Leia a Bíblia que você aprenda. Agora, a pessoa nem lê a Bíblia e fica murmurando, criticando, fulano é isso e aquilo. Você não está ganhando nada com isso não, meu amigo. Você não está ganhando nada, você só ganha derrota. O que ganha vitória é aquele que prega a palavra, é aquele que anuncia, aquele que obedece, aquele que ama. Isso. Então, João Batista, ele viu lá no outro lado a cidade, um lugar deserto. Ele disse, eu vou lá pregar a palavra. Eu sei que ali é um deserto, eu sei que ali o negócio é estreito para eu pregar, para eu evangelizar. É estreito aí na terra para eu evangelizar. Mas eu tô recebido com a ordem do Senhor para eu pregar a palavra para aquele povo. Aquele povo precisava de ouvir a mensagem, não é? Ele obedeceu a Deus, não é? João Batista não foi covarde como Jonas, como Deus mandou Jonas levar a palavra para a cidade de Nínive. A Bíblia diz que João, à vez de se levantar para levar a palavra, ele se levantou para fugir diante da presença de Deus. Pulou a janela. Glória a Deus. Pulou a janela, que nem gato. Não é? Então, João Batista ele foi um homem corajoso. Pregou a palavra, anunciou a palavra,
É isso que eu quero falar para você nessa tarde, né? Então, queridos, que Deus abençoe. Irmão João, ele, a esposa dele, a família dele, né? Da nossa cidade de Banzari. Então, não é, irmão João? Não é ou não é? Que Deus abençoe a todos, aqui a família dele, é uma bênção de Deus. E é isso, irmão. Quando aquele João Batista ele percebeu, viu que ali na Judéia era um deserto. Já disse, deserto. Deserto não tem água, deserto não tem comida. É estreito, não é? Estreito. Então, João ele apareceu ali aqui, ó. E naqueles dias apareceu João. Ele apareceu onde? Apareceu na Judéia. Não é? Ele apareceu na Judéia, pregando, glória a Deus, no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, todo mundo, todas as pessoas estavam ouvindo ali João Batista pregando. Todas as pessoas que estavam vendo João Batista pregando palavra de arrependimento, palavra de salvação. João Batista mandou aquele povo que se arrependesse dos seus pecados. Hoje em dia, se nós saímos ao campo para evangelizar, se brincar, nós recebemos tapa na cara. Alguém bate a porta na cara, para não querer ouvir. Eu sei que a palavra é meia dura, mas aguenta por aí. Não é? Aí o cabo disse: eu tenho fé, eu creio em Deus. Então, quando você chega para ler a palavra, primeira coisa, o cara, pá! Falando, eu sou evangélico, faço parte da Assembleia de Deus e tal. Olha, cai fora. Aqui não dá para mim. Então a pessoa tem que cair fora. Mas tem pessoa que é importante, irmão. Tem pessoa que dá ouvido, né? Pessoa que não é evangélico, pessoa gosta, manda entrar para dentro. João Batista, quando ele saiu para evangelizar, pregar a palavra, ele mandou pregando. E outra coisa, João Batista, ele não tinha Bíblia, não. Não tinha Bíblia, não. Eu não contei na Bíblia que ele carregava a Bíblia, não. Só no coração a palavra. Ele chegava, dizia assim: olha, arrependei-vos, porque o reino dos céus é chegado. O que é isso, irmão? O que quer dizer isso? O reino do céu está perto. A volta de Jesus está aproximando. A vida assim, rapaz, há muito tempo que os crentes vêm pregando esse assunto, essa palavra, e até aqui Jesus não vê ainda. Não é? Então, veja bem, você vai encontrar João capítulo, né? Que eu estava lendo aqui, 3, 1 e 2. Uma mensagem só, irmão. Só no versículo só. Eu estou aqui pregando só nesse versículo, né? Nesse capítulo. E o versículo só. E naquele dia apareceu João Batista pregando no deserto. Não é? E naquele dia apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Muito bom. É fácil a gente sair daqui para o deserto para pregar a palavra de Deus, não é? Pregar dentro da igreja é bom, não é não? Dentro da igreja, numa cidade, não é? Mas num deserto que só tem coisa ruim, né? E João, ele percebeu que havia pessoa que estava precisado de receber uma palavra. Amém, irmão? É isso que eu quero falar para você nesse exato momento. Então, João Batista, ele creu, ele teve toda certeza que era deserto, era, mas Deus estava na vida dele. Era deserto, era, mas Deus dava o livramento. Não é? Então, é isso que eu quero falar para você. Então, se você está aí na sua casa, né, ouvindo a palavra, você vai encontrar Mateus, capítulo 3, versículo 1 e o 2, valendo por diante. Não é? E é isso, irmão. Deus se agrada daquele que obedece.
aquele que se humilha, aquele que chora, clama, chora nos pés de Jesus Cristo. Olha, é tão bom quando você chega num lugar que é bem recebido. E se você chegar num canto, num lugar, num ambiente que tem muitas pessoas importantes, e você seja uma pessoa recusada, que não é bem recebido, você volta triste. Não é, não é? Então, se você chegar num lugar e você é bem recebido, você volta feliz. Não é, não é? Então, se o cara chega num lugar, uma pessoa que é mais importante, glória a Deus, diz, olha, não cabe tu aqui, ninguém não dá atenção a você, nada. E na verdade você vai voltar, irmão, triste. Não é, não é? Então se torna a pessoa sozinha. É nessa hora que a pessoa se pega com Deus. Porque senão o inimigo dá uma rasteira e o cara desce. Ele cai. Não é? É nessa hora que você olha para Jesus. É como o profeta Isaías. Olhai para mim, sereis salvos todo o temor da terra, porque sou Deus e fora de mim não outro. Isso é uma pura realidade. Então, por que a maioria saiu do Evangelho? Não é? Porque criticaram, zombaram, disseram, eu não vou para a igreja mais não, porque fulano fala comigo, fulano está intrigado de mim e tal. Mas a Bíblia diz, irmão, muito chamado e pouco escolhido. Então, se eu estou criticando contra você, eu não estou na escolha, não estou na chamada. E aquele que está no escolhido não está na chamada, já está escolhido. A chamada é um, o escolhido é outro. Por quê? Porque Deus já sabe quem é fiel e quem não é. Deus já sabe aquele que murmura e aquele que não murmura. Deus sabe aquele que critica ou que não critica. Não é isso? Rapaz, o tempo junto se passa, pai. Tem uma bozinha aqui no negócio. Então é isso que eu quero falar para você, meu amigo e minha amiga. Então, você dê lugar a Deus, tá bom? Dê lugar a Deus, porque faça como João Batista que ele estava pregando. Vamos meter mais mensagem aqui? Deixa eu ver aqui. Então você pode procurar na Bíblia. Você daqui a pouco você vai me ver, você vai me seguir no meu canal YouTube, tá certo? Olha, me siga mesmo, meu canal YouTube, é Raminho José. No Face, José Raminho, você pode me seguir, né? Eu quero mandar uma saudação para o irmão Sandoval, o diácono Sandoval, né? Os irmãos aí da Vila São Luís, beijo. Boa tarde, beijo do posto, como é que tá aí o povo aí, da Vila São Luís, né, que Deus abençoe a todos, né, Dedinha também, Dedinha sempre faz parte na Igreja Universal do Reino de Deus, isso aí. Boa tarde, Dedinha, para você, que Deus te abençoe a todos, os irmãos de Caraúba, os irmãos da Lagoa do Oiteiro também, Borracha, Vicência, né? É isso aí, irmão Lucinho está cortando seu cabelo aí com seus clientes, que Deus abençoe a todos. Daniel, deixa eu ver mais também, Beto Careca, né? Beto Careca não fez mais canal, não fez mais vídeo mais. Então você tem que continuar fazendo vídeo, cara, não pode perder não, né? Deixa eu ver mais também, então não é isso. Eu quero dizer a você que Deus ele é grande na nossa vida, né? É isso aí. Olha, eu quero recapitular aqui a leitura. Preste bem atenção. Mateus capítulo 8, e versículo 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Jesus lhe disse:
eu irei e lhe darei saúde. Então, você vê esse centurião, ele era um comandante do exército, né? Um chefe, mas sempre ele se humilhava na presença de Deus. É isso que quero falar para você nesse momento. Deus, ele, centurião, ele percebeu, irmão, que não podia resolver o problema. Ele viu lá os criados doentes, paralisados. Ele se humilhou na presença de Deus, pedindo a Deus. Sabe o que ele fez, irmão? Olha assim, somente uma palavra, o meu criado ficar curado. Só uma palavra. Não é? Assim também deixar uma saudação para o Gustavo, que trabalha aí na unidade mista, né, na nossa cidade de Buenos Aires. Você, Diógenes, motorista da ambulância. Diógenes, boa tarde para você. Marcelo, boa tarde para você, que trabalha aí na ambulância, né? Que Deus abençoe a todos. Isso aí, Deus soprou na sua vida, né? É uma bênção. Continua aí na tua firmeza aí. Deus é contigo, né? Então, o centurião, ele se humilhou na presença do Senhor. Era um comandante, era um chefe, um mandão. Debaixo de Deus, esse homem era um grandão. Debaixo de Deus. Ele mandava o exército. E tudo isso, ele falou para Jesus, ó, eu tenho soldado das minhas ordens. Quando eu digo a esse vai, ele vai. E quando eu digo a esse vem, ele vem. Então, ele obedece. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe cada dia mais. Deus abençoe a cidade de Buenos Aires. Abençoe doutor Tiago, todo policial, né, rapaz? Olha, veja bem, pessoa que trabalha na polícia, meu irmão, olha, só Deus tem misericórdia, né? Muito pé da vida para defender a sociedade. Eu vi hoje, morreu 2 soldados, duas polícias. Foi defender, coitado, morreu para defender a sociedade. Então, eu peço à igreja a oração, todas as igrejas orem pelas policiais, pelo delegado, pelo todo, irmão. Porque nós precisamos de ajuda de cada um de nós. Amém? Deus abençoe a todos e até amanhã, graças a Deus.